I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba. Para quem não me conhece, eu sou a PCNP Luciana de Arte e hoje estarei com a equipe de linguagens falando um pouquinho sobre o SAEB. Hoje a nossa equipe está formada pela PCNP Andressa, que é de Língua Estrangeira Moderna, a PCNP Ana Carolina, que é de Língua Portuguesa, e o PCNP Rogério, que é de Educação Física. E nós vamos iniciar a nossa formação agradecendo primeiramente aqui a nossa diretora do Núcleo Pedagógico, Roseli, pelo sempre o apoio prestado para nós, né? E a nossa dirigente de ensino, a Núbia, tá? Então, nossos agradecimentos sempre pela força, pelo apoio que sempre nos dão. Bom, vamos iniciar com a pauta. Nós vamos colocar aqui em primeiro lugar, né, a indicação literária que o PCNP Rogério vai fazer para nós. Depois nós vamos ver com as boas práticas, o que é o SAEB, a parte da legislação, que é a portaria número 250, que é do dia 5/7 de 2021. Depois nós vamos trazer aqui um pouquinho, um olhar aí sobre o que é o IDEB, né? Como que nós podemos ter esse olhar do IDEB dentro da nossa unidade escolar. Por que avaliar, né? Os sites de consultas
Nós vamos também trazer aqui um pouquinho sobre a matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, os temas e seus descritores, os exemplos de questões, né? Então, nós vamos trazer um pouquinho aqui sobre a aula de educação física, a parte de arte, a parte de inglês e as referências, como que nós, né, professores dessas matérias, podemos trazer aqui algumas coisinhas sobre o SAEB, como a gente pode trabalhar e ajudar os professores de língua portuguesa com essa atividade, com as atividades, né? Bom, então eu vou passar agora a bola para você, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado, Lu. Bom dia a todos. Bom, para quem também ainda não me conhece, meu nome é Rogério, estou como PCNP de Educação Física e hoje eu vim trazer essa indicação literária para vocês, tá? Que é o Olhos d'Água, tá? Da Conceição Evaristo, e um livro que traz alguns contos de mulheres, né? Alguns homens também, mas em especial de mulheres negras que passaram por dificuldades, pelo racismo. Então, um livro extremamente importante, é um livro que está na biografia ou na caixa de livros que está chegando nas unidades escolares sobre o tema do antirracismo, tá? Aí um pouquinho sobre o livro. Em Olhos d'Água, Conceição Evaristo ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que acometem. Sem sentimentalismos, mas sempre incorporando a textura poética, a ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres. Elas diferem em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro. Em Olhos d'Água estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição, sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Conceição Evaristo é mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras abordam como a discriminação racial, de gênero e de classe. Bem, falando um pouquinho aí do livro, mas também sobre esse tema, a trilha antirracista, como já mencionei, as unidades escolares, algumas já receberam grande quantidade de livros sobre esse tema, inclusive o livro está na caixa, que vocês podem pegar, ler, refletir e principalmente trabalhar com seus alunos ao longo do ano, tá? Não deixar esse tema ser abordado somente agora no mês de novembro, e sim ao longo do ano, tendo em vista também que é um tema transversal. Dessa forma precisa ser trabalhado em todos os segmentos, todas as áreas. Então, é um tema extremamente importante para ser abordado, e indiquem essa literatura, não só essa, como todas as outras, sobre o tema para os seus alunos, tá ok? Então, essa é a nossa indicação literária, espero que vocês gostem e tenham uma boa leitura, tá ok? Dando prosseguimento. Muito bem. Parabéns, Rogério, pela indicação literária. Tenho certeza que muitos alunos estão da biblioteca de vocês, tá? E que realmente façam uso, né? Não somente nesse mês que a gente fala um pouquinho sobre a consciência negra também,
mas durante o longo do ano. Bom, e nós não podemos deixar aqui, né, passar em branco algumas boas práticas que as escolas, né, nós temos 2 escolas que realizaram um trabalho sobre o SAEB, né? Então, nós vamos mostrar aqui o primeiro vídeo como uma boa prática da escola Jardim Odete 3, né? Falando um pouquinho sobre o SAEB. Vamos lá, Ana, mostrar para os nossos professores aí essa boa prática? Bom dia! Boa tarde! E boa noite, alunos da Escola Jardim Odete 3. Eu sou a Lívia. Eu sou o Matheus. E hoje nós viemos informá-los que no dia 8 de novembro até o dia 10 de dezembro acontecerá aqui na escola a prova do SAEB. Mas você deve estar se perguntando, o que é o SAEB e por que eu deveria fazer essa prova? SAEB nada mais é que um conjunto de provas de sistemas de avaliação da educação básica. Essas provas são muito importantes, pois serão usadas para calcular o INDEB. Nessas provas cairão as competências previstas pelo BNCC, que são língua portuguesa e matemática. Os alunos que farão essas provas são os alunos do 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. E não esqueça do uso da máscara e do álcool gel em qualquer estabelecimento. O Jornal Odete 3 fica por aqui. E tenha uma boa semana. E uma boa prova. Que lindo, né? Parabéns para a escola que desenvolveu aí com os alunos essa boa prática. E nós temos mais uma boa prática da escola, Américo Franco, que também ficou muito legal aí o vídeo falando sobre o SAEB. Vamos assistir? Oi, Rafa. Tá preparado para o SAEB? Ah, não, 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 não. Ah, Para, vai. Oi, estudante. É importante fazer o SAEB. mas eu nem quero. Tá nervosinho. Eu vou te explicar. Ah, viu? O SAEB é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. Com esse conjunto de avaliações, é feito um diagnóstico da educação. Você faz a prova e eu explico como funciona. Quer que eu faça a prova? Sério? Rafa, só precisa dar o seu melhor. Rafa, todos os estudantes da rede pública, 182 mil escolas, serão submetidos a essa avaliação. A prova SAEB é feito um diagnóstico da educação brasileira, juntamente com as taxas de reprovação, a aprovação, os abandonos dos alunos. São apurados o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Por isso a sua participação é tão importante, Rafa. O que me diz, amigo? Eu não sei. Rafa, você vai se dar bem. Eu confio em você. A nossa escola precisa de você. Se 100% da nossa turma participar, podemos fazer uma festa no final do ano. O que me diz? Vamos nessa? Você consegue. Tá bom, você me convenceu. Então, pessoal, participe com a sua sala e depois vamos comemorar todos juntos no final do ano. Que graça, não? Parabéns para as 2 unidades escolares que realizaram aí esse trabalho com os seus alunos, né, mostrando um pouquinho aí sobre a importância do SAEB. E para falar sobre o SAEB, eu trouxe aqui material para vocês falando um pouquinho sobre o que é o SAEB, né? Então, o SAEB nada mais é do que um sistema de avaliação da educação básica, né? Ele é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos nossos estudantes. Por meio desses testes e questionários, né, que é encaminhado para os alunos realizarem e aplicados a cada 2 anos na rede pública e em amostra
nas redes privadas, o SAEB reflete os níveis de aprendizagens demonstrados pelos estudantes avaliados e aplicados esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Nós sabemos que, né, esses 2 anos que nós tivemos, né, estávamos aí sem esses alunos frequentes na escola, somente remotamente. Então, a importância realmente de ser aplicado para a gente saber realmente como que está o nível dos nossos estudantes, né? O SAEB, ele permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a quantidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado de avaliação é um indicativo de qualidade de ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração e o monitoramento, e principalmente o aprimoramento das políticas educacionais com base em evidências. Então, é muito importante que esses estudantes, que todas as escolas, né, façam aí uma força-tarefa realmente para trazer esses estudantes para realizar essas avaliações. A gente sabe que nós estamos num momento ainda complicado de busca ativa, de trazer esses estudantes novamente para as unidades escolares, mas é de suma importância que a gente realmente tente trazer a maior quantidade de alunos para realizar essas avaliações. As médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEB, justamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandonos, são apuradas pelo censo escolar, que compõe o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Realizado desde 1990, o SAEB ele passou por várias estruturações, até chegar ao formato atual, né, que nós vamos ver agora, né, sendo aplicado aí nessas semanas aí até o finalzinho do mês de novembro. A partir de 2019, as avaliações contemplam também a educação infantil e ao lado do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre o objetivo do SAEB, né? Então, dentro do artigo 2º, o SAEB é um sistema de avaliação externa em larga escala, compostos por um conjunto de instrumentos realizado periodicamente pelo INEP, desde 1990. E o que tem por objetivo no âmbito da educação básica? Então, nós vamos trazer aqui para vocês alguns pontos importantes, né, para se aplicar o SAEB. Então, o primeiro é produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e unidades de federação, e, quando possível, para o município e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries históricas. Já no segundo ponto, seria avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação praticada no Brasil, no país, né? Em seus diversos níveis governamentais. Já o nosso terceiro ponto seria subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas da educação baseada em evidências, como vista o desenvolvimento social, econômico do Brasil. O nosso quarto ponto seria desenvolver as competências técnica e científica na área da avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituição de ensino e pesquisa. Dentro do artigo 11, serão aplicados os seguintes instrumentos. Então, nós continuamos aqui, no nosso quinto passo. Testes de ciências e natureza e de ciências humanas, para mostrar para a amostra dos estudantes do 9º ano do fundamental, tornando por referência a matriz de referências elaboradas em conformidade com a base comum curricular de 2017. O nosso sexto ponto seria o teste de língua portuguesa e matemática
para uma amostra de estudantes do segundo ano do ensino fundamental, tomado por referências matrizes de referências elaboradas com conformidade, né, à Base Nacional Comum Curricular, também de 2017. E nós temos aqui o nosso 7º ponto, que seria o teste de língua portuguesa e matemática para os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série à 4ª série do ensino médio. Nós temos aqui também o nosso parágrafo único, né, que diz o seguinte: o teste de língua portuguesa e matemática do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 3º ao 4º ano, 3ª à 4ª série do ensino médio, seguirão as matrizes de referências de 2021, preservando a comparabilidade entre indicações e manutenção de séries históricas, resultados do SAEB. Consequentemente, o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, conforme previsto no Plano Nacional da Educação. Então, esses são os pontos fundamentais para a aplicação que vai ser feita agora nas unidades escolares, né? Então, é de suma importância, né, que a gente faça essa busca, que a gente traga esses alunos para as unidades escolares, né, e trabalhe realmente, né, nesse período que nós estamos aqui, antes da aplicação das avaliações, que a gente trabalhe um pouquinho sobre a importância do SAEB, né, o por que estar aplicando essas avaliações, né, o que ela quer dizer, né? Então, é de suma importância a gente saber como estão nossos alunos, né? Não é só simplesmente, vamos aplicar a avaliação, mas o legal seria a gente conseguir dar um retorno para os nossos alunos e também nós ter um olhar de como nossos alunos estão, né? Porque a gente sabe que a defasagem, ela já existia e agora, devido à pandemia, né, com certeza ela ficou maior ainda. Então, é importante a gente ter esse olhar. Essas avaliações são de suma importância para a gente conseguir aí, nos próximos anos, tentar resgatar os nossos alunos, né, nessa situação que nós sabemos que vai ser complicada, né, voltar aí a atingir o nível de aprendizado dos nossos alunos, tá bom? Então, fica aqui essa parte sobre o SAEB, sobre a importância, quais são os pontos principais que eles vão estar sendo aplicados nessas avaliações. E para dar continuidade, eu vou chamar o PCNP Rogério para falar um pouquinho sobre o IDEB, a importância do IDEB e como vocês aí na unidade escolar podem ter esse olhar aí de como verificar o índice aí da escola de vocês, tá bom? Passo a bola para você, Rogério. Oi, Lu, obrigado, viu? Bem, dando continuidade, a Lu já falou aí o que é o SAEB e a importância dele. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é o IDEB e o porquê se avaliar, né? Então, o IDEB é um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O IDEB funciona como indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação da população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar, que é a aprovação, e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do censo escolar realizado anualmente. As médias de desenvolvimento utilizadas são as da Prova Brasil. Para as escolas e municípios e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para os estados e país realizados a cada 2 anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada escola
e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Então, vemos aí a importância de estar se avaliando e, em cima desses resultados, procurar sempre a melhoria, né, tanto para a nossa educação, para o desenvolvimento do nosso país, correto? Então, agora o porquê se avaliar, né? E é justamente isso, para nos ajudar a entender e diagnosticar o que nossas escolas e nossos alunos mais precisam, com base em dados e considerando os efeitos da pandemia. Analisar os dados das avaliações é essencial para planejar nossas ações e favorecer a aprendizagem dos estudantes. Nesse período de pandemia, que ficamos aí praticamente 2 anos, né, vamos arredondar para mais, com essa educação híbrida, então tivemos, infelizmente, muitos alunos que não retornaram para a escola ou tiveram difícil acesso, né, por conta de internet e outras situações, então a aprendizagem ficou um pouco mais difícil. Então, nesse momento é de extrema importância se avaliar para saber o nível que estão e, em cima desses dados, a gente poder reforçar a educação e correr atrás de resultados melhores, de uma educação mais adequada. E avaliar é o ato fundamental para o processo de ensino e aprendizagem, mas a avaliação não se limita a conceder notas, deve ser um trabalho contínuo, progressista e circular, onde se entende que o aluno não se desenvolve linearmente, mas constrói suas potencialidades para além do quantitativo, pois o aluno é afetado diretamente pelos efeitos extras intraescolares e, nesse momento em especial, pela pandemia, que além de afetar o desempenho escolar de nossos estudantes, prejudicou também a saúde emocional. É o que eu falei antes, né? A pandemia fez com que muitos, tanto de forma emocional, né, com medo, teve que ficar o tempo todo dentro de casa, com as restrições, também desenvolveram algumas síndromes, e com isso não se deram, né, ao trabalho de estudar, enfim, todo esse processo prejudicou muito os estudantes na sua fase de ensino e aprendizagem. Então, novamente reforçando a importância de se avaliar nesse momento, para saber o nível que estão, para poder ajustar e ter a nossa educação aí de mais qualidade, tá ok? Bem, agora eu vou passar para a Ana Carolina, que aí ela vai trazer para vocês o site, no qual vocês podem estar pesquisando e sabendo o resultado da unidade escolar de vocês, tá ok? Ana? Oi, pessoal, tudo bem? Como o Rogério falou, a gente tem os índices do IDEB, e para a gente entender melhor como funciona o IDEB, ou quais são os resultados que a escola que eu trabalho obteve, como eu devo trabalhar, eu trouxe aqui esse site. Esse é o site faeb.inep.gov.br/resultado-final-externo. Aqui a gente consegue pesquisar as escolas. Vamos ver aqui como faz essa pesquisa. Entrou nesse site, a gente coloca alguns dados da escola. Se vocês souberem o código da escola, dá para colocar lá em cima. Se não souber, não tem problema. Colocamos o estado, preenchemos aí com o município que a gente quer pesquisar, Itaquá, Poá, tanto faz. E também a dependência administrativa da escola. Então, a gente coloca escola estadual, pesquisar. Quando a gente faz essa pesquisa, aparece o nome de todas as escolas do município que são estaduais. Então, pode ver, até nessas 5 páginas que tem, aparecem o nome de todas as escolas aqui de Itaquá. Se eu quiser pesquisar por Poá, a mesma coisa, só colocar Poá que vai aparecer o nome das escolas da cidade de Poá. Então, eu clicando na escola, aparecem os dados de 2019. Dá para pesquisar anos anteriores também. Aqui foi colocado 2019 por ser o da última prova.
Pegamos aqui agora uma escola, aleatoriamente, aqui da nossa diretoria, para mostrar como que essas informações vêm. Então, a gente tem alguns dados como nível socioeconômico, a formação docente, e aqui a gente tem os dados do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. O número de estudantes presentes, quantos deveriam participar. Esse site ele é bem completo porque ele mostra comparações da sua escola, escola dos municípios, escolas desse município, escolas do estado, escolas municipais. Então, a gente tem bastante informação, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E aí a gente tem os níveis de proficiência, quais foram os acertos. E aqui embaixo a gente tem a descrição dos níveis. Então, do nível 0 até o último nível, e a explicação do que o estudante precisa fazer para atingir esse nível. A gente tem aqui tanto de português quanto de matemática, do 9º e do 3º ano. Então, ele é bem completo para os professores fazerem essa consulta de entender o que se espera do nosso estudante, qual é a meta da escola, como é que a gente consulta isso, como que a escola foi na avaliação nos anos anteriores. Então, ele é bem interessante se estudar por isso. Ele é uma base importante para a gente se preparar para a prova desse ano. E aí, falando um pouquinho da prova ainda, entendendo direitinho como funciona o SAEB, a gente trouxe aqui para vocês também a matriz de referência de língua portuguesa. A matriz ela é de 2001. E aqui, diferente do currículo paulista, ela não avalia nem produção escrita, nem oralidade. Então, a gente tem aqui os descritores, que eles são um pouquinho diferentes das habilidades, mas tem procedimentos de leitura, implicações de suporte do gênero ou do enunciador na compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão no procedimento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Dentro desses tópicos, dentro desses temas, tem os escritores listados abaixo. O que seria interessante aqui para nós, como professores de português, trabalharmos? Hoje a gente trabalha com habilidade, não com o de escritor. Então, tentar fazer uma comparação dos escritores com habilidade para saber a melhor forma de trabalhar utilizando o material que a gente já tem disponível. Então, aqui nós fizemos uma comparação com as habilidades do currículo e os escritores do SAEB. Essa comparação ela é só um exemplo, vocês não precisam utilizá-la, ela não precisa ser a base. Mas eu peguei aqui as habilidades essenciais do 4º bimestre e comparei com alguns escritores. Vocês podem reparar que aqui não estão nem todos os escritores, que estão só as habilidades essenciais, são só alguns exemplos. Então, a gente tem aqui uma habilidade de leitura do 4º bimestre para o 9º ano e um tópico aqui de relação entre textos para o SAEB. E aqui o de escritor correspondente. Dessa forma, a gente consegue utilizar o São Paulo Faz Escola, os nossos materiais já disponíveis com as habilidades para comparar com esses descritores. Esses descritores aqui que estão em branco é porque avaliam tanto a produção de texto quanto a oralidade. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Essa daqui é do 9º ano. Nós também temos aqui a da 3ª série do ensino médio, com a habilidade e o seu descritor correspondente. Então, aqui, por exemplo, a habilidade de prática de leitura e escrita, reconhecerem um texto, relações lógico-discursivas envolvidas, causa, efeito, consequência, tese, argumento, e aqui o objeto de conhecimento, texto lírico, poema, e lá para o SAEB ele vem como coerência e coesão no procedimento do texto. E o de escritor é estabelecer relação entre causa e consequência entre partes e elementos do texto. Então, quando eu estiver preparando uma atividade para trabalhar o SAEB na escola, eu posso tanto procurar, se eu quiser trabalhar essa habilidade em específica, por essa habilidade ou por esse descritor, que eu acho que acaba ficando mais fácil para a gente entender e para nós trabalharmos. Eu trouxe também aqui alguns exemplos de questões do SAEB. A referência de pesquisa está lá na bibliografia. Então, aqui, exemplo de questão do SAEB, essas são do 9º ano, tá? As fragilidades da economia mundial parecem confirmar algumas previsões quanto ao risco de se ter uma década perdida. Na melhor das hipóteses, seriam anos de letargia econômica, analisa o Nobel de Economia Joseph Stiglitz. O cenário inspira cautela. O aumento das instabilidades ocorre quando os países ainda se recuperam dos estragos da crise de 2008, desencadeada com a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos e ampliada pelos desdobramentos na Europa em 2010
e nos países emergentes nos últimos anos. A questão: ao falar sobre a crise econômica que assola o planeta, a finalidade do texto acima é provocar pânico nas empresas e nas pessoas, fortalecendo a ideia da crise, alertar as pessoas e as empresas para o fato de que a situação econômica é delicada, inspirar as empresas e as pessoas a investir mesmo em tempos de crise, ou demonstrar instabilidades geradas pelas crises anteriores, já que foram superadas. Vamos ver o que se avalia nessa questão? Então, essa aqui é uma questão de nível fácil, e o descritor avaliado é identificar a finalidade de textos em diferentes gêneros. Então, a resposta correta seria a resposta B, a alternativa B. O texto apresenta fatos sobre a crise atual e os anteriores, alertando as pessoas e empresas para o fato de que a situação atual é delicada. Como a gente pode ver aqui nessa questão de nível fácil, é um tipo de questão que já trabalhamos bastante em sala de aula. Por isso, a comparação lá com a habilidade. A gente pode pegar esse escritor e procurar uma questão de habilidade correspondente. Vamos ver mais uma questão aqui? Solidão necessária. De acordo com o psicanalista e teólogo Paulo César Pereira, a solidão é um processo que o ser humano vivencia, sendo necessária para que possamos desenvolver nossa individualidade. O grande paradoxo é que também precisamos nos relacionar com alguém para nos individualizarmos. Segundo o psicanalista, esse é o grande dilema da modernidade, pois a sociedade atual instrumentaliza o homem, supondo dar todos os recursos para uma vida plena. Porém, ao mesmo tempo, se torna as relações efêmeras. O resultado é um individualismo cada vez maior, que esse sim tem potencial bastante destrutivo. Atualmente, somos estimulados a competir desde criança. Conta muito ter o carro do último tipo e o dinheiro no banco. Apesar de ter seus aspectos positivos, o indivíduo se refugia numa redoma de vidro e apenas sai para o mundo para competir, num mundo voltado para o seu próprio eu, ele explica. O ideal, portanto, é saber aproveitar tanto os momentos de solidão como as interações das relações sociais. Se encarada sem neura, a solidão pode ser essencial como exercício de autoconhecimento e acabar melhorando os relacionamentos pessoais. Ela também faz parte do sentimento de ser humano, ele explica. Alguém que não tem a individualidade bem resolvida pode procurar preencher esse vazio no relacionamento. E aí que está o problema. Ninguém completa ninguém. Isso porque se você me completar, eu fico um todo e você desaparece, explica o psicanalista. Ou seja, mais do que sabedoria materna que dita que antes de só do que mal acompanhado, a questão é saber estar tanto só quanto acompanhado. Nesse texto, o autor defende que tanto a solidão como o relacionamento com os outros são necessários para que possamos desenvolver nossa individualidade. Para sustentar sua tese, ele argumenta o quê? Que a sociedade moderna nos dá todos os recursos para uma vida plena, que a sociedade nos estimula a competir desde a nossa infância, que as interações sociais e os momentos de solidão precisam ser aproveitados, ou que as pessoas procuram preencher a solidão encontrando novos relacionamentos. Vamos ver qual foi o descritor utilizado nessa? Então, o descritor utilizado nessa questão foi o descritor 8, estabelecer relação entre a tese e o argumento oferecido para sustentá-la. De novo, um descritor que a gente já utiliza bastante, utilizando a habilidade correspondente dele. A resposta correta é a alternativa C. O autor afirma que tanto as relações e interações sociais quanto os momentos de solidão precisam ser aproveitados no processo de construção de individualidade. Essa questão tem nível médio. Vamos ver agora uma outra questão de nível difícil? É impossível ser feliz sozinho? A dependência irrefreável de estar rodeado de pessoas o tempo todo pode ser tão perigoso quanto qualquer outra droga psicotrópica. A abstinência de gente pode levar à tristeza profunda e à banalização do viver. Contudo, o tratamento é simples e não tem contraindicações. Aceitar os pequenos momentos em que estamos completamente solitários e desfrutá-los com o mesmo prazer que desfrutaríamos de um almoço de domingo com a casa cheia. Mais essencial que o amor em sua forma genérica é o nosso amor próprio, que está intimamente ligado ao prazer em estarmos na nossa própria companhia e ponto. Importante lembrar que a palavra solidão tem interpretações ambíguas.
podendo significar estar só dentro de um espaço físico ou sentindo-se com a alma solitária em meio a uma multidão. Solidão nada tem a ver com a falta de pessoas ao nosso redor, e sim com o estado de espírito. Portanto, reveja seus conceitos. Sobre o assunto abordado, o autor defende qual tese? A aceitação de pequenos momentos em que estamos sozinhos supera a solidão. A palavra solidão tem interpretações ambíguas e significados diferentes. A falta de amor próprio e o não gostar de si mesmo são problemas para as pessoas. A solidão é um estado de espírito e não está relacionada à interação com outras pessoas. O interessante de trabalhar essas questões antes da avaliação é que em questões como essa, em que a gente busca a tese defendida, várias das alternativas, elas estão dentro do texto. Então, o aluno pode ler e falar, ele falou tal coisa aqui no texto é essa. E aí é interessante a gente buscar entender o que é a tese do texto, explicar para o aluno, entender qual é a diferença entre um fato, uma opinião que está ali no texto, e a tese mesmo. Vamos ver a resposta para essa questão e o descritor correspondente? Essa questão é de nível difícil. Identificar a tese de um texto ao seu descritor. A resposta correta é a alternativa D. A tese em que ele defende é de que a solidão não tem a ver com falta de pessoas, mas com o estado de espírito no qual elas se colocam. Todas as outras informações do texto são explicações da tese, argumentos ou exemplificações. Para a gente entender a tese de um texto já é um pouquinho mais difícil mesmo, por isso o nível da questão é difícil e por isso é tão importante a gente trabalhar com os alunos essas questões, trabalhar bastante essas habilidades e esses escritores. Agora a gente vai ver como que a gente pode trabalhar os escritores do SAEB, ajudar as habilidades de língua portuguesa em outras disciplinas. A Luciana vai mostrar como que a gente consegue fazer isso em artes. Obrigada, Ana. Eu trago aqui para vocês a seguinte perguntinha, né? Como articular as habilidades essenciais de língua portuguesa ao componente de arte? Né? Então, eu fui buscar na matriz de referências do SAEB de língua portuguesa, né? O descritor do tópico ou enunciado da compreensão de texto. O descritor é o 5, que seria interpretar o texto com auxílio de materiais gráficos diversos, né? Que seria propagandas, quadrinhos, fotos, entre outros. Também busquei, para fazer essa articulação, as habilidades de língua portuguesa, que seria a EF69 LP05, que seria interferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, memes e etc. O efeito de humor, ironia ou até mesmo crítica pelo uso ambíguo da palavra, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos e de pontuação. Também utilizei aqui a habilidade EF69 de língua portuguesa, LP05A, que é entender a crítica ou humor de um meme, partindo do conhecimento prévio do fato ou assunto criticado ou humorizado. Então, vocês podem perceber que eu não utilizei aqui, para montar o meu plano de aula, a minha habilidade específica de arte. Eu usei uma habilidade específica de língua portuguesa que se articula, sim, com a matéria de arte, né? Então, trazer, né, não necessariamente eu preciso trazer uma habilidade de arte para a área de arte. Eu posso fazer essa articulação, né? E como nós estamos tratando aqui de temas que nós vamos ajudar o professor, né, de língua portuguesa a trabalhar com as avaliações do SAEB, nada mais justo do que eu buscar, né, para ajudar essa defasagem do nosso estudante, né? Então, buscar dentro de língua portuguesa algo que eu possa articular com arte para ajudar o professor de português a desenvolver aí essas atividades. Eu trouxe aqui como uma base, né, de uma questão para a língua portuguesa, articulado com arte, a leitura de imagem.
Então, eu trago aqui que a arte é preciso ensinar a ler textos sem uso das palavras, que é o que nós vamos fazer no período, na matéria de arte. Né? Nós temos aqui, quando a gente fala de texto, né, a gente pensa assim, que o texto é como se fosse um tecido, uma trama, que vai se encaixando as palavrinhas, né? É um entrelaçamento de ideias quando a gente fala de textos. Só que há dois tipos de textos, né? Nós temos o texto verbal e o não verbal, né? E o que nós vamos usar na aula de arte é o não verbal, né? Os textos verbais, eles são geralmente formados por palavras, e os não verbais, eles são principalmente por imagens, né? Que é o que nós vamos ver agora nessa parte de leitura de imagem. Então, para explorar aqui, né, essa parte da leitura de imagens, eu trouxe aqui alguns exemplos de fotografia, pinturas, ilustrações de charge. Nós temos aqui também aquarelas, gravuras, charges, imagens publicitárias, histórias em quadrinhos, né? Então, nós temos aqui várias opções do professor trabalhar com o seu estudante a parte não verbal, né? Como que eu posso trabalhar essa parte não verbal, né, com nossos estudantes? Através dessas imagens, dessas opções, né? Então, o professor ele tem um vasto material para se trabalhar dentro de arte, essa leitura que seria não verbal, né? Cada tipo de imagem, ela pede uma leitura diferente, né? E há várias técnicas de se ler uma imagem. Podemos começar lendo uma imagem, falando um pouquinho sobre as linhas, os tipos de linhas, né? As superfícies, as cores, explorar as cores, né? Qual é o significado da cor? O que ela expressa dentro de uma obra, né? As cores quentes, as cores frias, as análogas, as terciárias, as quaternárias. Nós temos aí uma infinita de opções para se trabalhar. Nós temos aqui também a relação entre as formas, a proporção, o tamanho das coisas e da relação entre eles. Os símbolos, né? Nós temos aí uma infinita e rica, né? Dentro das imagens aí, símbolos, ricos símbolos, né? Que trazem aí essa parte aí para nós dentro da área de artes. E todas essas imagens, elas podem ser analisadas em termos de forma e conteúdo, né? O conteúdo seria o que aquela imagem diz, né? Então, quando eu pegar uma imagem, o que aquela imagem está querendo dizer? Então, quando eu trabalho o conteúdo, eu vou explorar no meu aluno, né? Qual é a ideia, será, que aquele artista quis trazer, né, para nós que estamos observando? Então, seria o conteúdo. Nós vamos criar ali, né, aquela imagem, assim, o que será que ele está querendo dizer? E nós temos também a parte da forma, que é o que ela diz. E nem sempre é fácil separar as duas coisas. Quando a gente trabalha o conteúdo e a forma, às vezes fica muito ligado, né? E é difícil separar. Mas é importante, né? Então, fazer a leitura de imagem, trabalhar, porque isso cai bastante dentro das avaliações, né? Principalmente a charge, as histórias em quadrinhos, algumas obras, algumas pinturas que traz aí alguns temas bem, bem fortes para se realizar nas formações, nas avaliações, desculpa. Então, assim, é importante a gente trabalhar essas imagens, essas obras com os nossos alunos, para eles começarem a entender melhor, né? O que aquilo está querendo dizer, né? Como que eu posso fazer essa leitura, né? E eu trouxe aqui para vocês, como uma sugestão de atividade, né? Eu peguei uma charge, né? Essa charge nós temos aqui dentro da imagem, né? Se vocês podem avaliar, são dois ladinhos, né? A primeira imagem que nos aparece aqui, imediato, é um homem engraxando o sapato,
de um robô, né? E em cima desse rapaz que está engraxando o sapatinho aí do robô, diz assim que não há mais vagas, né? E já do outro lado da imagem, nós temos ali várias máquinas trabalhando, né? Sem nenhuma pessoa, né? Somente as máquinas. Então, de um lado nós temos o rapaz engraxando ali e dizendo que não há mais vagas, e do outro lado da imagem nós temos somente os robozinhos trabalhando, sem nenhuma pessoa, né? Olha só, se a gente parar para pensar, a gente diz que essa imagem ela é de ironia, né? Por quê? Porque ela está justamente no fato que se parece uma sociedade desenvolvida e evoluída, mas no mesmo tempo ela mostra o quê? Né? O desemprego, né? Porque futuramente a gente sabe que a tecnologia ela está tão avançada, né, que o trabalho humano vai se perdendo, as máquinas vão tomando. Então parece uma coisa assim, né? Nossa, é a evolução, mas junto com ela vem o desemprego, né? Então é algo que nós temos que pensar, né? Nessa parte aí da sociedade, né? Que parece algo tão evoluído e na verdade ele traz aí um índice de desemprego muito grande, né? Então, quando a gente vem analisar essas imagens, a gente para e pensa assim, né? Do que adianta o progresso, sendo que ele não trará melhoria e condições de vida para as pessoas, né? Então, que adianta esse progresso, né? Será que ele está fazendo tanto benefício para nós, seres humanos, né? Olha quantas pessoas, através da tecnologia, vão acabar ficando desempregadas, ou nós, pessoas, né, seres humanos, temos que correr atrás e buscar aí, como que eu posso dizer, buscar alternativas para melhorar, né? Para mim não ficar lá no desempregado. Então, assim, lá como um desempregado, uma máquina, então eu tenho que buscar conhecimentos, eu tenho que buscar inovações para mim não ficar para trás, né? Senão eu vou ser uma futura desempregada, né? Nós temos que, então, ver, a tecnologia é boa? Sim, boa, traz progresso, traz, mas ela também, perante a sociedade, né? Ela traz aí esse olhar de desemprego, né? Então, nós temos que ter aí todo esse cuidado. Então, a pergunta diz assim: considerando-se a dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho, a representação contida no cartoon caracteriza pelo pessimismo em relação a, seria a primeira questão, A, ideia de progresso, B, concentração do capital, C, noção de sustentabilidade, D, organização dos sindicatos, ou E, obsolência dos equipamentos. Então, se você parar para pensar, é claro e está bem nítido aí que quando a gente observa essa imagem, ela traz para nós a ideia de progresso, né? Porque a tecnologia a gente sabe que está avançando, só que a gente tem que parar e pensar, né? Olha o tom da ironia. Nós estamos trabalhando o progresso, mas estamos nos afetando, né? Porque nós podemos ser futuros desempregados. Então, trabalhar a leitura de imagem com os nossos estudantes, ela é de suma importância para a gente ver, né? O lado irônico que essa imagem pode trazer, né? O lado aí que trabalha com a sociedade, trabalha com a parte humana, né? Então, é de suma importância, tá? Essa é uma das atividades que eu trouxe que muitas vezes a gente vê caindo em avaliações, seja do SARESC, seja do SAEB, né, que seria aí voltado para a leitura de imagem, tá bom? Queria agora aqui passar a bola aí para o professor de Educação Física, falar um pouquinho de como ele fazia essa articulação nas aulas de Educação Física. Com você.
Ok, Lô, obrigado aí pela oportunidade. Bem, agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar o SAEB nas aulas de educação física, tá? E eu trouxe 2 exemplos de como trabalhar o SAEB, um com um descritor de língua portuguesa e outro com um descritor de matemática. Apesar de não ser a matemática a área de conhecimento, eu acho extremamente importante neste momento falar para vocês o quanto a educação física se articula com todas as aulas, tá? A gente sempre ouve muito se falar que todas as matérias precisam colaborar para um melhor aprendizado, né? E, em especial, ajudar a língua portuguesa e matemática, tendo em vista que a maioria das avaliações, seja elas externas, seja elas internas, focam muito em português e matemática. Então, eu fiz questão de trazer também um descritor de matemática, tá? Então, ó, a habilidade essencial que eu trouxe, que é do Currículo Paulista do quarto bimestre, de Educação Física, é selecionar e organizar informações referente aos benefícios da prática de atividades e exercícios físicos para divulgação na comunidade. Tá? Então, olhe bem ali, ó. Selecionar e organizar informações, tá? E os descritores do SAEB, que é de língua portuguesa, né, o D1, que é localizar informações explícitas em um texto. O D14, que é distinguir um fato da opinião relativa a este fato. E o D5, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Esses 5, até a Luciana, ela também trouxe lá em arte. Você vê como que os descritores e as habilidades, eles se conversam, né? Eles estão sempre interligados aí. E para atingir esses descritores e habilidade essencial ali no Currículo Paulista, eu trouxe uma reportagem jornalística retirada desse site, que eu coloquei aí como exemplo de vocês. E aí, em cima dele, além de ler a nossa matéria, o site em si, é preciso que seja analisado esse texto jornalístico, né? Porque não é somente ler por ler, precisa interpretar, precisa entender. Apesar de eu não ser um professor de língua portuguesa, a gente precisa extrair dali os dados que são relevantes de fato, né? Então, eu trouxe um trecho aí da reportagem, e aí essa reportagem fala da importância da atividade física durante a pandemia Covid-2019, que é um fato mais do que atual, né? Então, estamos praticamente 2 anos vivendo nesta pandemia, né? E aí o subtítulo ali é importante aderir a um estilo de vida saudável durante a pandemia, observando os protocolos de segurança. Vamos ao texto ali. Em época de pandemia, quando o distanciamento social é primordial para evitar o contágio pelo SARS-CoV-2, a tendência é que as pessoas se tornem mais sedentárias. Porém, o estilo de vida pode influenciar na forma como o organismo reage à infecção, e as atividades físicas podem ajudar a manter o corpo mais saudável e melhorar até mesmo o humor em tempos tão difíceis. Além dos benefícios que as atividades físicas oferecem em qualquer tempo, tanto para a saúde física quanto a mental, elas são especialmente importantes no momento em que a Covid-19 atinge a população mundial. Então vejam, só nesse pequeno trecho da reportagem que eu trouxe, a gente já consegue ver ali bem explícito as informações no texto, que está falando da importância de manter uma atividade física durante a pandemia, certo? Outras informações mais implícitas aí, está falando sobre o sedentarismo, né?
tendo em vista que muita gente, devido ao distanciamento social e isolamento social também, deixou de praticar atividade física. Isso levou ao aumento do sedentarismo, consequentemente, algumas pararam de fazer atividade física e aumentaram a ingestão de alimentos, aumentando também assim o seu peso corporal. Lembrando que aumentar o peso corporal não significa necessariamente somente a gordura. Às vezes uma pessoa pode aumentar seu peso corporal e aumentar sua massa magra e, consequentemente, ter um volume de massa muscular aí maior, vai estar mais pesado. Então, não é o que os dados mostraram, infelizmente, é justamente o fato de não se exercitar e aumentar essa massa corporal em termos de gordura. E isso leva à obesidade, então piorando gravemente aí a questões imunológicas do sujeito e com isso agravando aí a questão da Covid, da pandemia. Dentro do texto, nós conseguimos analisar toda essa situação, tá? Então, é importante sim, mesmo com o distanciamento social, mesmo com o isolamento, manter um hábito de vida saudável, com alimentação, com uma atividade física, no mínimo leve, um pouquinho mais moderada, tá? Quem já tem hábitos de se exercitar, manter esse hábito, tá? Sempre também, como está bem explícito ali no texto, garantindo e observando os protocolos de segurança. Vocês entendem que eu estou dentro da área da educação física, dentro do contexto geral de uma pandemia, estou trabalhando a reflexão de um texto, as informações que são importantes, como está pedindo ali nas habilidades essenciais, que é para divulgação para a comunidade, que todos precisam entender dessa situação, e ao mesmo tempo tem ali no último parágrafo, além dos benefícios que as atividades físicas oferecem em qualquer tempo, tanto para a saúde física quanto mental, elas são especialmente importantes no momento em que a Covid-19 atinge a população mundial. Essa parte é uma opinião do autor desse texto, certo? E é uma questão que, apesar de sabermos dessa situação, que a atividade física ela vai ajudar na melhora da qualidade física do indivíduo, na qualidade de vida desse indivíduo, ele não traz ali dados, referências bibliográficas, então fica como um artigo de opinião, tá? Então, é essa interpretação que os alunos têm que ter, tá ok? Então, a educação física consegue sim, através de leituras de textos, dentro da própria área, conseguir fazer com que esse aluno atinja essas habilidades e principalmente esses descritores para ser trabalhados aí no SAEB, tá ok? Vou trazer agora um pouquinho do descritor de matemática. E novamente, a habilidade essencial permanece a mesma, tá? Então, selecionar e organizar informações referentes aos benefícios da prática de atividades e exercícios físicos para divulgação na comunidade, ok? É a mesma. Os descritores de matemática é o D34, resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. D35, associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples ou gráficos que as representam e vice-versa. E novamente também aí eu trouxe esse exemplo, também tirei de um texto jornalístico, trouxe aí o site para vocês e recortei o gráfico. E nesse gráfico está mostrando aí percentual de indivíduos fisicamente ativos antes e durante a pandemia.
Então, nesse gráfico, o aluno já consegue interpretar ali, ó, o verde mais escuro, percentual de pessoas ativas antes da pandemia, e o verde claro, percentual de ativos na pandemia. Então, vocês conseguem interpretar ali o total de pessoas ativas, um total geral, né? Aí depois o masculino, olha o quanto caiu, saiu lá de 35%, foi para 16,6% só. E o feminino de 26,4% para 12%. Então, novamente, o pessoal às vezes pensa que a matemática, a educação física não fala com a matemática, e é ao contrário, né? A educação física tem muito de matemática. Percentual, estatísticas, falando um pouquinho de futebol, quantidade de passes certos, passes errados, escanteios, enfim. Dá sim para se trabalhar matemática, bem como que foi a língua portuguesa, dentro da área da educação física, tá, gente? Esse é só um gráfico que dá para interpretar tranquilamente. Dentro desse gráfico, eu consigo ali, ó, tirar e extrair dados importantes, no qual eu vou fazer um estudo com meus alunos, mostrando a importância deles se manterem fisicamente ativos e, consequentemente, como está pedindo na habilidade essencial, divulgar essas informações na comunidade. Eles vão sair dali da aula e vão para casa, vai conversar com os parentes, com seus amigos, vai falar da interpretação desses gráficos e da importância de estar sempre fazendo uma atividade física e principalmente se manter fisicamente ativo. Fisicamente ativo, quando falamos, o fato da gente levantar, ir até a sala, pegar um controle remoto, ou seja, ir até uma padaria, andando e voltar, você está fisicamente ativo, ok. O problema é a intensidade desse fisicamente ativo, tá? Então, a gente precisa tomar esse cuidado para manter a qualidade de vida e saúde. E, enfim, esse é um pouquinho dos dados aí, desses descritores, tanto de português quanto de matemática, que eu trouxe dentro da educação física, lembrando que ali essa habilidade essencial e essa forma de se trabalhar, eu estou mostrando para a terceira série do ensino médio, tá? Então, eu consigo fazer isso em todos os anos e séries, eu consigo fazer a interpretação de uma habilidade essencial com alguns descritores, fazer essa junção e poder trabalhar dentro da área da educação física. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição. Espero que eu possa ter ajudado aí a sanar algumas dúvidas. E aí, agora eu vou passar para nossa amiga, a Andressa. Obrigada, Rogério. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar a todos, um bom dia a todos. Também parabenizar, né, Educação Física, que explanou aí maravilhosamente bem, né, sobre os descritores, que conseguem se aproximar de língua portuguesa, as artes, a LUL, ok? E agora vamos lá, eu vou fazer um comparativo aqui em língua inglesa, ok? Para a língua inglesa, pode passar para mim, por favor? Eu peguei a matriz de referência de SAEB de língua portuguesa. Eu peguei o D21, que é reconhecer posições distintas entre mais opiniões ao mesmo tempo, fato ou o mesmo tema, perdão, o mesmo tema. E também peguei uma habilidade de língua inglesa. Essa habilidade é a IF08, LI08, que é analisar criticamente o conteúdo de textos comparando diferentes perspectivas apresentadas. Tá? Bom, pessoal, e como atividade eu trouxe. Observe o diagrama abaixo sobre o desenvolvimento sustentável.
Em seguida, relacione as atividades apresentadas nos retângulos e as diferentes esferas do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí uma imagem, né, onde eu tenho a sustentabilidade e ao redor eu tenho a sociedade, eu tenho o ambiente e eu tenho a economia. Lembrando que estamos passando por um momento pandêmico e é bastante importante estar conscientizando, né, o aluno sobre essas realidades, ambiente, sociedade e economia, ok? Então, para completar este exercício, nós colocamos ali, né, insira A, quando a frase se relacionar com economia, B, quando se relacionar com sociedade e C, quando se relacionar com ambiente. E aí foram realizadas algumas frases e o aluno ele vai ter que, claro que em inglês, né, colocar aqui quando A, quando B e quando C dentro dos parênteses. Essa atividade ela vai contribuir em quê? Em fazer com que o aluno reflita, né, todo o que acontece no momento, né? Pensando aí, olha, no meio ambiente, será que estamos preservando o meio ambiente? Fazer com que o aluno ele pense nessa perguntinha e ele saiba questionar, ele saiba argumentar, ele saiba defender. O mesmo em relação à sociedade, né? Como está a nossa sociedade pensando na pandemia? Está todo mundo igual? Todo mundo continua o mesmo que antes da pandemia? Não, está todo mundo diferente, né? Às vezes as pessoas mais frias, mais fechadas, não é? Depressivas, né? Outras tiveram perdas aí de familiares. Então, é bastante legal, né? Pensar em estar, né, descobrindo como está a cabeça desses alunos. E acho que ficou uma atividade bem bacana e que vai bem de encontro com esse intuito, ok? E também sobre a economia, né? Como que está o país nessa pandemia? Será que muitos perderam o emprego? Acho que é legal, né? A gente está trabalhando isso na cabecinha dos estudantes aí, né? Continua todo mundo empregado, né? As coisas estão preços absurdos ou não? Enfim, o que está acontecendo, né? Neste momento, na atualidade, tá ok? Então, fica aí a dica. Eu vou ser um pouco mais breve, eu acredito que ficou bastante esclarecedor e compensador, né, as disciplinas anteriores, que veio mais detalhada, tá ok? E inglês vai também de encontro com tudo que foi falado anteriormente, ok? No próximo slide, nós vamos estar aí vendo um pouquinho das referências biográficas, tá? Então, são todo o material que foi trabalhado na nossa TPC do dia de hoje, tá ok? Então, é só acessar, vocês podem estar clicando, acessando para estudos mais detalhados e trabalhando nas escolas de vocês. E por hoje é só, pessoal. Eu venho, então, agradecer a atenção de todos, tá ok? Também agradecer a participação da Lu, de Artes, da Ana, de Educação de Língua Portuguesa, ao Rogério, de Educação Física, e espero que vocês tenham um excelente dia. Obrigada.